Tudo que nós fazemos, nós começamos com oração. Assim como vocês estão mesmo, vamos orar. Querido Deus, nós somos imensamente agradecidos porque estamos aqui reunidos com os pais dos nossos alunos. Te agradecemos também porque podemos trazer a doutora Thalita. Sabemos que o Senhor vai usá-la para nos ajudar a entender melhor como ajudar as nossas crianças, que é tudo que nós queremos, Senhor, ajudá-las para que possam crescer, para a glória do Teu nome, para a felicidade das suas famílias, para o bem do nosso país. Dá para nós uma boa noite e protege, abençoa cada família aqui representada. O Senhor sabe as necessidades de cada uma. Tenha misericórdia, Senhor. Agradecemos por tudo, confiantes nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Doutora Thalita, fique à vontade. Seja muito bem-vinda ao nosso colégio. Muito obrigada, agradeço o carinho de vocês, a recepção. Nossa, gente, eu fui tão bem cuidada. Estou aqui honrada de estar aqui com vocês. Bom, ela falou da minha trajetória, né? Eu trabalhei por mais de 45 anos com educação, diretamente em escolas, e agora eu trabalho indiretamente com produção de material didático. E ainda dou assessoria para algumas escolas e dou aula também para o projeto da PUC, mas sempre que sou convidada eu gosto de aceitar, porque este tema específico de hoje à noite é um tema que tem me preocupado muito e eu vou dizer para vocês por que tem me preocupado. De 2002 a 2010 eu trabalhei no ensino superior, na formação de professores, né? Fui reitora de um centro universitário. Em 2010 eu voltei para a educação básica. Eu fiquei 8 anos fora. Em 2010 eu voltei para a educação básica. Quando eu cheguei na educação básica, eu me surpreendi. Eu me surpreendi com o número de crianças com déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno opositor e um monte de nome que eu nem sabia antes de ir para o ensino superior. De repente me aparece um monte de alunos de inclusão na rede que eu atuava. E eu falei assim, nossa, 8 anos que eu fiquei fora, cresceu de repente o número de alunos de inclusão, deve ter alguma causa. E eu comecei a procurar motivos. Eu comecei a procurar e eu encontrava explicações, principalmente na literatura brasileira. Até que eu encontrei um livro de Portugal falando, relacionando assistir televisão. Preste atenção, assistir televisão. 2000 era um livro antigo até. 2010 foi quando eu comecei a pesquisar. Depois de um tempo, me caiu nas mãos o nome de um instituto canadense que estudava desde 2007 a relação entre o uso de telas e o aumento do caso de transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e uma série de outros problemas que nós vamos conversar um pouquinho. Aqui no Brasil quase não tinha nada sobre isso, era mais fora do país. E eu comecei a ler, mas eu não saía falando, não. Eu só me preocupava. Até que o meu irmão foi fazer doutorado em psicobiologia na USP de Ribeirão Preto. E aí ele começou a estudar o funcionamento do cérebro humano. E eu e ele começamos então a buscar explicações científicas. Eu como pedagoga, como educadora, e ele como um cientista da psicobiologia. Hoje ele é professor de biologia. E a gente começou a trocar figurinhas, até que um dia nós recebemos um convite para falar sobre isso e nós sistematizamos aquilo que a gente aprendeu. Então, eu falo como educadora, mas alguns dados que eu vou dar para vocês, eu vou tentar explicar um pouquinho da parte científica para vocês entenderem, que a ciência está falando, tá bom? Sobre este assunto, que hoje no Brasil nós já temos coisas em português, que vocês podem até comprar para ler, mas na época que eu comecei a estudar não tinha nada em português, e a gente teve que começar a estudar, procurar aqui, procurar ali. Então hoje isso está muito mais divulgado. Mas vocês se lembram, os mais velhos, como eu, na década de 70, 80, quando saiu um artigo falando mal do cigarro, a indústria do tabaco
falam assim. Se sair um artigo falando mal do açúcar, as usinas injetavam um monte de dinheiro para que só esse um artigo falando bem do açúcar. Então, hoje está acontecendo a mesma coisa. Se alguém fala as telas fazem mal para as crianças, as big techs, as empresas que ganham milhões de dinheiro, jogam bastante recurso para a Veja lançar um artigo como lançou algumas semanas atrás, dizendo que os games fazem bem. Então, a gente tem que ficar atento, porque tem muito dinheiro por trás de tudo isso que a gente está falando hoje à noite, tá bom? Então, perigo é uma questão de sobrevivência. Será que eu fico aqui na frente de vocês e ficar para cá? Com medo? É melhor eu ficar aqui mesmo, né? Perigo é uma questão de sobrevivência. Vocês vão ver que realmente chega neste grau de perigo. Pode clicar? Bom, recentemente nós tivemos um cenário de pandemia onde nós tivemos isolamento social. Um mês depois do isolamento social, que começou em março de 2020, 5 pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro foram fazer um levantamento do que aconteceu no primeiro mês de pandemia. E olha o que eles descobriram. No primeiro mês de pandemia, no primeiro fim de semana de pandemia, o plantão do Ministério Público registrou um aumento de 50% da violência doméstica. Ou seja, todo mundo teve que ficar debaixo do mesmo teto, pai, mãe, filhos, e no primeiro fim de semana já aumentou 50% as brigas. No estado do Paraná, São Paulo, Ceará e Pernambuco, o aumento foi de 15%, mas no mês seguinte subiu para 37,6%. Primeiro mês. Imagina, um mês de férias, todo mundo dentro de casa. Porque ninguém sabia quanto tempo ia durar o isolamento social. Mas a gente convivendo ali junto, já começamos a nos estressar. Já começamos a estranhar. O INE 180 foi registrado um aumento de 17% da violência contra a mulher. O feminicídio cresceu em 22% em 12 estados. Mas esse cenário também trouxe a necessidade de todo mundo usar mais o quê? As telas, celulares, computadores. E algumas crianças que não tinham hábitos desenvolveram porque ficavam em casa. A escola passou a ser virtual. E aí nós temos como uma das outras consequências da pandemia o aumento significativo do vício em telas. Não pode avançar? Olha o que diz esse instituto canadense, que é o instituto que eu costumo pesquisar. O uso doméstico e escolar, então o uso em casa e na escola, de dispositivos de tela aumentou acentuadamente e muitas famílias e escolas relatando que gerenciar o uso saudável das telas é praticamente impossível. Eu ouço isso constantemente. Não, é impossível. Tirar é impossível. Gerenciar é impossível, porque já está, né? Então, o que veio com isso tudo? Esse cenário é, tanto as escolas quanto a família está dizendo, é muito difícil de gerenciar. Então, vamos avançar? Próxima tela. Qual é o diagnóstico? Qual é o diagnóstico? Então, vamos tentar traçar um diagnóstico. Pode avançar? Os vícios em dispositivos devem ser vistos como um mecanismo de enfrentamento da disfunção familiar. Então, o que esse instituto diz? Ele diz assim, olha, uma criança saudável emocionalmente, que tem uma família funcional, ela não troca ficar com os pais por um celular. Ela não troca o carinho da mãe por ficar no computador. Se ela está trocando, é porque a família também está com problema. Isso é o que o Instituto está dizendo. Olha, o diagnóstico é o seguinte: se foi dado tela para a criança, foi dado substituindo o momento que ela podia estar interagindo com o pai e com a mãe, brincando um jogo diferente, sadio, né? Então, foi dado para a criança ficar quietinha, foi dado para a criança acalmar, foi dado para a criança, né, ficar se entretendo, e grava essa palavra, entretenimento.
Uma coisa é usar para estudar, outra coisa é usar para o entretenimento. E o entretenimento é viciante. Depois eu vou explicar por quê. Aí o que acontece? Hoje, o que ela está dizendo é o seguinte: se a criança prefere ficar no celular a interagir com os pais, é porque a família também é disfuncional. Os pais também já estão viciados. Os pais também já são nomofóbicos. Eu vou te explicar o que é nomofobia, tá bom? Então vamos lá. O que é uma família funcional? Pode passar o próximo. O problema não é a criança, mas o sistema que cercam que precisa mudar. Então quando eu falo assim, essa criança já é nativa digital, o Michel Desmoudiers diz assim, não existe nativo digital. Se ele está usando é porque alguém deu. Não existe nativo digital. A gente fala nativo digital porque já entregam para ele a tela. Ele não pega a tela sozinho quando é bebê. Ele não pega uma tela sozinho. Então, ninguém nasce nativo digital. Ninguém é nativo digital, ele diz. Nós criamos esse dependente digital. Então, o que ele está dizendo é assim, o problema não é a criança, mas é o sistema que acerta. É a escola que está dando, é a família que está dando. Então, o sistema que está complicado. É o que eles estão falando. Pode passar o próximo? Então, o que é uma família funcional? O que é uma família que diminuiria esses riscos? É uma família que tem comunicação, que senta em volta da mesa sem pegar no celular. Já que eu estou dando para trabalhar aqui. Olha, abaixar um pouquinho, eu acho que se abaixar um pouquinho fica melhor para eu poder andar. E ela está filmando, tadinha, eu não paro, mulher. Desculpa, viu? A família que conversa, a família que tem momentos juntos para dialogar, para conversar, é uma família funcional. Mas se na hora da comida está todo mundo com o celular na mão, isso já é um problema, já é uma família disfuncional, que não tem horário para conversar, para se comunicar, como é que foi seu dia, como é que foi hoje, o que você fez na escola, para contar, né? Então, se tem esse probleminha, já é um sinal de que é uma família disfuncional. Afeto, demonstração de carinho, demonstração de atenção. Há um estudo do Dr. José Martins Filho, que foi reitor da Unicamp, que fala sobre a importância dos primeiros 1000 dias da criança, que ele fala que a criança percebe a correria dos pais e a falta do afeto causa um estresse tóxico no cérebro que traz comprometimento cognitivo. Crianças com dificuldade de aprender, porque na primeira infância, nos primeiros 1000 dias, logo cedinho foram colocadas em creche. Então, estudos hoje da neurociência mostrando que a criança que sente falta dos pais nos primeiros 1000 dias, nos primeiros 2 anos, o que é 1000 dias? 350 na barriga, 350 não, 9 meses da barriga, 350 do primeiro ano, 350 do segundo ano, somando dá 1000 dias. Os primeiros 1000 dias, tanto entre o intrauterino quanto os 365 mais 365, que somam 1000, se a criança sente a falta do afeto, e ele, por isso que ele critica a ida cedo para creches, cria um estresse tóxico que destrói neurônios, e a criança tem dificuldade de aprendizagem quando vai para a escola. Então, afeto, respeito, o uso da autoridade. Daria para a gente falar 45 minutos só sobre a questão da autoridade, que os pais delegaram essa autoridade, ou melhor, abriram mão, não delegaram, abriram mão dessa autoridade, porque educar dá tanto trabalho que os pais que tiveram filhos na virada do século XX para o XXI, até 2010, os pais que tiveram filho, né, que começaram a procriar a partir do século XXI, eles não querem ter trabalho com educação, então, para não ter confronto, eles abrem mão da autoridade. E quem passa a ter autoridade dentro de casa são as crianças. Léo Freiman fala que é a geração de imperadores. E Samitiba falava os príncipes e princesas tiranos. As crianças passam a ser tiranos dos pais. Eles é que dizem, não quero, não vou, não como, não faço. E a família fica em torno do que eles querem.
brincadeiras em família, jogos de tabuleiro, ir para a praça. Tem uma psicóloga brasileira que mora no Chile, que quando ela chegou em 2015, ela foi morar no Chile, e ela começou a receber muita criança irritada, muito impulsiva, muito nervosa. E ela falou, o que está acontecendo? Ela começou a andar, ela falou, vou visitar essas crianças em casa e na escola. E ela começou a andar no bairro das crianças e viu que não tinha mais criança nas praças. Por que as praças estão vazias? Por que não tem mais criança jogando bola? Por que não tem mais criança brincando na praça? No Chile. Aí ela falou, olha, as crianças estão tudo dentro de casa, mexendo no computador, mexendo no tablet, mexendo na televisão. As crianças não estão mais na praça. Aí ela começou a pesquisar, e hoje ela é uma das grandes pesquisadoras sobre isso que eu estou falando para vocês, só que ela mora no Chile, brasileira que mora no Chile. E se vocês entrarem, eu vou depois disponibilizar isso para vocês, vai estar no canal da escola, o vídeo dela, Dr. José Martins Filho entrevistando, vocês vão ficar boquiabertos com as coisas que ela conta sobre o trabalho dela para tirar as crianças do vício das telas. Responsabilidade e regras. Então, família funcional tem tudo isso. Se a família não consegue ter tudo isso, ela já dá sintomas de que está disfuncional. Então, a chance de uma criança que vive numa família disfuncional ser viciada em telas é enorme, tá? Então, vamos avançar. As famílias centradas em tela estão abandonando as rotinas tradicionais, criando crianças excessivamente dependentes, atrasadas, ansiosas, deprimidas, com dificuldade de dormir, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizagem, não conseguem se autorregular as suas emoções, têm dificuldade de ouvir ou completar as tarefas solicitadas. Isso ela escreveu, Chris Howard, desse Instituto Canadense, do qual eu busco as pesquisas, os artigos. Isso ela escreveu em 2021. Então, ela está dizendo, olha, essas famílias que os pais já são viciados em celular estão produzindo esse perfil de criança. E nós que trabalhamos com educação estamos percebendo este perfil de criança nas nossas salas de aula. Se você tiver uma em casa, imagine uma professora que tem 30 na sala, com esse perfil. Ansiosa, irritadiça, não consegue conviver com frustração, não consegue receber um não consegue lidar com problemas, com questões emocionais. Pode avançar. O que a ciência já sabe? O que a ciência... Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho o que a ciência já sabe. Estudos consistentes, tá? Relatório de saúde pública, o primeiro da Inglaterra. Um dos que primeiro publicou, assim, em jornais, porque esse instituto escreve desde 2007, mas é no site deles, eles publicam. Agora, quem publicou em jornal primeiro foi a Inglaterra, e disse o seguinte: crianças e adolescentes que passam muito tempo na internet estão desenvolvendo problemas de saúde mental. Então, o que eu falei? Aumento do déficit de atenção, hiperatividade, transtorno opositor, solidão, depressão, ansiedade, baixa autoestima, além de agressividade. São alguns sintomas. De acordo com o jornal Telegráfico de Londres, o relatório que crianças que passam mais tempo na frente do computador assistindo TV ou jogando videogames têm mais possibilidade de desenvolver o quê? Pode passar o próximo. Tem mais possibilidade de desenvolver estresse emocional, depressão e ansiedade. Então, isso eles escreveram já tem alguns anos, mas foi o primeiro jornal que teve coragem de dizer, olha, criança que passa muito tempo na internet, com telas, está desenvolvendo estresse emocional, depressão, ansiedade. E olha o que eles disseram, 66% das crianças de 3 a 5 anos que já conseguem jogar jogos no computador, 47% já sabem usar o smartphone, mas dessas crianças de 3 a 5 anos, apenas 14% conseguem uma nossa aquilo que elas deviam desenvolver nessa idade. O que uma criança de 3 a 5 anos deveria estar desenvolvendo? Ela devia estar subindo e descendo, correndo, sobe no sofá, desce no sofá,
sobe escada, desce escada. Por quê? Porque ela precisa desenvolver a musculatura grossa. O que é a musculatura grossa? São os grandes músculos. Ela precisa, o corpo dela precisa, ela está em crescimento. Essa corporeidade dela, quando ela tem essa corporeidade desenvolvida, favorece ela aprender a alfabetização, porque ela tem a noção corporal. É preciso ter a noção corporal para ser alfabetizada, para facilitar a alfabetização.